E a estratégia de estilo, gente, ela é uma estratégia de imagem que ela engloba tanto o nosso estilo pessoal, alinhando com o nosso desejo de imagem profissional, tá certo? Então, aqui, ó, eu vou, inclusive, trazer aqui para vocês, ó, esse era o meu posicionamento como consultora. Aqui tem fotos de, acho que as últimas são de 2018. 2018. E até esse momento, eu não me posicionava como formadora, eu me posicionava como consultora de imagem. Eu já tinha uma rede social grande, já tinha um canal com mais de 100 mil inscritos no YouTube, já tinha um blog que recebeu um prêmio, né? De um dos 6 blogs mais relevantes no nicho de moda. Então, no Brasil todo, né, que na época tinha muito blog, esse prêmio eu recebi em 2015, 2015, não, 2016. 2016, a gente tinha uma média de 200 a 300 mil visualizações mensais no blog, o que é muito grande, né? Se a gente pensar em visualizações orgânicas. Então, era uma imagem que dava muito certo dentro do posicionamento que eu tinha como consultora. E notem como é muito importante a gente entender que a nossa estratégia de imagem e estilo, ela tem que ser alinhada com as pessoas que a gente quer atrair. Né? Qual é o posicionamento? Quais são as mensagens que eu quero transmitir através da minha imagem? Então, aqui nessa época, as minhas principais, né, 3 mensagens, quem já fez projeção de imagem sabe do que eu estou falando, que é algo que é muito importante para trazer clareza. Então, a gente faz uma definição de palavras que a gente quer transmitir para as pessoas e a gente coloca isso, materializa isso em imagens, para a gente ter essa clareza e alcançar essa imagem planejada. Né? Mas sempre levando em consideração a nossa essência. Para quem não sabe, meus estilos bases são o estilo casual, o estilo romântico como estilo feminino e o estilo de personalidade, o estilo criativo. Então eu deixava muito forte, principalmente o estilo casual e o estilo criativo, porque as minhas principais mensagens eram acessibilidade. Eu sempre quis mostrar que a moda ela é possível para todas e que não precisa ter muita grana para isso e que você não precisa vestir roupas de grife, que você não precisa estar montado o tempo todo. Né? Então, isso era um dos meus objetivos de imagem. O outro era transmitir criatividade. Então, eu queria mostrar como que, através da criatividade, a gente podia versatilizar e aumentar as possibilidades das peças que a gente já tinha no nosso guarda-roupa. Por exemplo, esse look com esse vestidinho, eu montei 3 looks com ele no blog, e um deles era assim, só com a terceira peça, o outro era com uma saia por cima, o outro era usando uma blusa por cima. Então, isso era algo que eu queria transmitir também na minha imagem. Então, não era algo que eu ia só trazer propostas criativas dentro do blog, mas eu queria que isso comunicasse também de forma não verbal na minha imagem. E a última delas era o conforto. Então, mostrar que era possível se vestir bem de forma confortável. Então, era muito visível, né? E isso deu muito certo, conectou com muitas mulheres que queriam esse mesmo tipo de resultado. Apesar que a consultora de imagem, né, ela não vai fazer das suas clientes uma réplica, tá?
Isso não é o nosso objetivo. Então, a consultoria de imagem, quando eu estou no papel de consultora, a consultoria não é sobre mim. Então, eu não vou fazer da minha cliente uma réplica minha. Mas, como eu estava num posicionamento não só de consultora, mas também num posicionamento do quê? De blogueira. Então, eu tinha um blog, eu trazia ali a minha visão de moda, eu me tornei uma inspiração para as mulheres que gostavam desse senso de estética. Então, muitas mulheres se conectaram comigo por causa da minha própria projeção de imagem, por causa dos meus estilos e por causa da forma como eu me vestia. Elas se identificavam comigo, mas isso não necessariamente precisa acontecer dentro de um processo de consultoria de imagem. Ok? Combinado? Mas tanto que aqui, ó, os tênis os sapatos bem casuais, bem confortáveis, né? A base, a minha base casual, ela predominava, né? E o que aconteceu? Em 2018, eu mudei a minha projeção de imagem, eu mudei o meu posicionamento profissional e, portanto, a minha estratégia de estilo profissional também mudou. Só que não significa, por exemplo, a maioria dessas peças aqui eu ainda possuo até hoje. Inclusive, hoje de manhã eu estava falando com a Deb. Essa parca aqui, gente, ela é uma parca que foi um dos recebidos da época do blog. Eu ainda tenho essa parca. E sério, vira e mexe eu vou fazer alguns desapegos. Eu pego nela, mas eu não tenho coragem de desfazer. Eu amo essa peça. Então, não significa que eu não vá usar essas peças. Eu só não vou usar no meu posicionamento profissional. Quando? Quando eu for vir dar uma aula, quando eu for dar uma palestra, quando eu for trazer alguns looks, inspirações nas minhas redes sociais. Por quê? Porque eu tenho outra projeção de imagem, ou seja, tem outras mensagens que hoje eu pretendo demonstrar através da minha imagem. Então, uma delas se manteve, né, que é a acessibilidade. Então, eu mantive elementos como cores, estampas, que trazem essa acessibilidade. E também as peças casuais. Por quê? Porque como esse é o meu estilo base, eu preciso desse conforto psicológico que o estilo casual me traz. Então, eu me sinto bem, eu me sinto confortável na minha pele. Eu não me sinto um personagem. Então, se eu me vestir muito séria, muito sóbria, muito discreta, muito clássica, eu vou me sentir um personagem. Por quê? Tá errado, é feio, é brega? Não! Muito pelo contrário, é extremamente elegante e tem mulheres que eu admiro muito o estilo e que eu, inclusive, me inspiro, que possuem uma imagem mais discreta e mais clássica. Porém, isso não representa quem eu sou na totalidade. Se eu me vestir assim, eu vou me sentir caracterizada, eu vou me sentir um personagem. E essa não sou eu. Então, entender o que te traz esse conforto psicológico, o que te representa, é tão importante quanto ser estratégica nas suas escolhas.